Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez é um prazer estar aqui para poder fazer esse estudo maravilhoso da noite de hoje, um estudo que vai nos convidar a nos renunciar. Hoje nós vamos falar sobre renúncia. Estudar um pouquinho sobre renúncia vale a pena para que nós nos mantenhamos firmes na presença de Deus. E se por acaso nós temos aí alguma situação na nossa vida que às vezes nós precisamos renunciar, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar nessa noite, amém? Vamos orar para que nós consigamos aí algo de fixação dessa palavra do Senhor, a revelação dessa palavra do Senhor para os nossos corações, amém? Louvado seja o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor esse estudo dessa noite, pedindo para que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, faça com que nós consigamos renunciar àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E, ó Deus, se existe alguma área da nossa vida que nós precisamos de fazer isso, nos ajuda, Senhor. Peça que o Santo Espírito venha nos informar por meio da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, entender que se nós conseguirmos renunciar, automaticamente conseguiremos também seguir completamente a Jesus. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite, nos guarde, nos proteja. Senhor Deus, cada lar que está nesse momento ouvindo essa palavra, nós pedimos ao Senhor que nos ajude para que nós consigamos, ó Deus, ser sempre as pessoas que o Senhor espera que nós sejamos. Por isso eu te peço bênçãos para todos esses lares, todas as pessoas que ali estão ouvindo a Tua palavra. Esse é o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre renúncia, né? E por isso é bastante interessante a gente abrir a nossa Bíblia aí, né? Primeiro nós vamos falar um pouquinho, não precisa de abrir agora, mesmo que a hora que nós formos fazer a leitura dos dias, se você quiser seguir, pode seguir. Mas Jesus e a nossa renúncia é o título da nossa lição de hoje, né? Então no texto áureo diz o seguinte, olha, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa renunciar-se, né? De um monte de coisas que você às vezes tinha vontade de fazer e no entanto não faz, né? Tomar a cada dia a sua cruz. Gente, todos os dias nós somos tentados para sairmos da presença de Deus. E, no entanto, todo dia nós pegarmos a nossa cruz, nós vamos conseguir seguir a Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 9, verso 23. Como verdade prática, a gente tem a renúncia de si mesmo, segundo o ensino bíblico, é pré-requisito indispensável para que alguém seja discípulo de Jesus. E é verdade, se você quer ser discípulo de Jesus, não tem como você deixar de negar-se a si mesmo, né? As leituras diárias, nós vamos ver lá na segunda-feira, Lucas capítulo 14, nós vamos ver a palavra do Senhor, nos diz da seguinte forma, Lucas 14, 33, a palavra do Senhor nos diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus Cristo falando para os seus discípulos. O que Jesus Cristo estava falando com isso? Que nós temos que abrir mão do mundo. Porque quando os discípulos conheceram Jesus, naquele exato momento, eles ainda faziam parte do mundo, né? Tinham costumes que eles seguiam que tinham muito a ver com cultura romana, né? E, no entanto, Jesus Cristo entra e fala, olha, você tem que abrir mão de tudo, né? Você tem que renunciar a tudo, né, que você possui. Aí nós estamos falando lá de tudo mesmo, né? Família, né? Eles tinham que renunciar daquela vida que eles tinham, para que pudessem andar com Jesus Cristo e serem discípulos de Jesus. Afinal de contas, Jesus, ele, embora tenha vindo na terra como homem, ele era cidadão do céu, né? Então, quem quer seguir Jesus Cristo não deve ser cidadão do céu. Amém?
Terça-feira, Gênesis capítulo 22, verso 12. Terça-feira, Gênesis capítulo 22, verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, Gênesis 22, 12. Vou chegar lá. Lá vou eu. Gênesis 22, 12. A palavra do Senhor nos diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha só, Deus, ele não negou o filho dele. Deus renunciou de todo o poder, vamos dizer assim, não é que ele renunciou, na verdade. Ele abriu mão de todo aquele poder, ele poderia simplesmente destruir o homem, ir lá no barro de novo e fazer outro, né? Mas o que ele fez? Não, ele não fez isso. Ele simplesmente foi lá e simplesmente montou o plano de restauração para a minha vida e para a sua vida. E nesse aspecto aí, o que Deus quer? Ele quer um relacionamento comigo e com você. Para que ele queira um relacionamento comigo e com você, não há como a gente ter um relacionamento com apenas um fazendo a parte dele. Um bom relacionamento se constitui quando dois fazem a sua parte, tanto a parte A quanto a parte B. E se a parte B se negar a ter um bom relacionamento, automaticamente não tem relacionamento. Se a parte A se negar a ter um relacionamento, não tem relacionamento somente com uma pessoa. Então, Deus, ele para criar o plano de restauração, ele quer novamente restaurar a primeira coisa, que é o relacionamento comigo e com você. Para isso, há necessidade de renúncias. Deus renunciou àquela vida linda, maravilhosa do céu e desceu, veio na terra, para nos ensinar uma série de coisas por meio de Jesus Cristo, para que nós possamos assumir para as nossas vidas a salvação. Consequentemente, nós, do lado de cá, temos que renunciar a todos os costumes do velho mundo para que nós sejamos não criaturas naturais, mas sim cidadãos dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Leitura da quarta-feira, Mateus, capítulo 8, verso 22. Mateus, capítulo 8, verso 22. Já estamos chegando. Mateus 8, 22. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. É assim que está. Deixando os mortos para seguir Jesus. Que mortos são esses, irmãos, que nós podemos pensar? O mundo jaz no maligno. Portanto, o mundo é carregado de pecado. Se o mundo é carregado de pecado, a Bíblia fala que as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Então, para a gente seguir Jesus, nós temos que deixar esses mortos do mundo para lá e começarmos uma nova vida. Nós temos que renunciar àquela vida que nós tínhamos para que nós comecemos uma nova vida, uma vida de conversão, onde a gente verdadeiramente larga tudo, renuncia tudo e volta a apenas a nossa mente, o nosso espírito e a nossa vontade para aquilo que é a vontade de Jesus Cristo. Amém? É exatamente isso que nós precisamos fazer, sempre, todos os dias. Por isso que ele falou lá: tome a sua cruz a cada dia, ou seja, a cada dia tome a sua cruz e me siga. É por isso, é porque todos os dias nós precisamos renunciar. Todos os dias nós precisamos abrir mão de alguma coisa que nos leva para a carne e que nos afasta da presença de Deus. Amém? Mateus, capítulo 19, verso 27. Mateus, capítulo 19, verso 27, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Olha que bacana. Pedro, ele falou para Jesus Cristo: olha, nós estamos deixando tudo para te seguir. E agora, o que vai ser de nós? Mais tarde, nós vamos ver qual é a resposta que Jesus Cristo dá para Pedro com relação a isso aí. Marcos, leitura da sexta-feira. Marcos, capítulo 10, verso 21 e 22. Marcos, capítulo 10, verso 21 e 22. A palavra do Senhor está dizendo para nós da seguinte forma: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá,
venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que Deus estava falando? O que Jesus Cristo estava falando para aquele rapaz? Ô filho, vai lá e vende tudo que você tem para você me seguir. Aí ele falou assim, não, beleza, eu vou seguir Jesus Cristo com dinheiro. Aí ele vai completo. Não. Aí você pega esse dinheiro e dá para os pobres. Ou seja, você vai me seguir sem nada que é desse mundo. Você vai abrir mão de tudo que fazia parte da sua vida para que você siga Jesus. E é exatamente isso. É tudo, irmão. Não é mais ou menos, não. É tudo. É tudo. Então, nós vamos ver que quando Jesus Cristo fala isso para aquele rapaz, ele fica triste porque ele tinha que abandonar as riquezas. Mas as riquezas, nesse caso aqui, para ele, eram as coisas do mundo, os costumes do mundo. E renunciar aos costumes do mundo, principalmente quando a gente já está numa idade um pouco mais avançada, é difícil demais, é duro demais. Mas quando você renuncia, nós vamos ver aqui que existe uma recompensa extremamente grande e valiosa para a minha e para a sua vida. Amém? Leitura de sábado está em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus Cristo está falando. Tome diariamente a sua cruz. Ora, todos os dias nós precisamos renunciar. Amém? E aí, a leitura que nós vamos fazer então do Evangelho hoje, ela está em Lucas capítulo 9, de 23 a 26, e depois no Lucas capítulo 14, verso 33. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, olha, no 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Olha que bacana. Então, às vezes você, não vou seguir Jesus Cristo, não, porque seguir Jesus Cristo é muito difícil, né? E aí, você larga a mão de seguir Jesus Cristo e vai para o mundo. Na verdade, o que você está fazendo é apostatando de Deus, né? Porque a Bíblia fala que se nós apostatarmos de Deus, Deus se apostatará da gente. No Lucas 14, verso 33, continuando a lição da leitura diária, nós temos, da leitura em classe, nós temos, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem. Nós estamos no mundo. Se nós, por exemplo, não crescemos no lar evangélico, e foi o meu caso, né, nós temos que abrir mão das coisas que nós tínhamos antes. Festinha, um monte de coisa, né? Amizades, às vezes a opinião errada de um pai, às vezes a opinião errada de uma irmã, né? Do irmão, né? O amigo que se diz amigo, mas ele também não tem o conhecimento que você tem agora, mas antes você era do mundo. E aí quando você vem para Jesus Cristo, aquele conhecimento tem que ser jogado fora para que você adquira novos conhecimentos, novos costumes, novos hábitos, para que você possa verdadeiramente fazer parte do reino de Deus, renunciando a tudo aquilo que você tinha antigamente. Amém? Como introdução nessa lição, as pessoas descrentes ouvem o Evangelho e muitas delas entendem que ele é a verdade de Deus para a salvação. Entretanto, a natureza humana decaída por causa do pecado resiste em aceitar Jesus Cristo como Salvador, em virtude de ter que abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus prazeres efêmeros, das amizades, da opinião dos parentes, dos amigos, que são contrários a uma decisão tão séria que implica em mudar completamente a maneira de ser, de viver,
de pensar e de agir. Veremos que Jesus foi bastante incisivo, ou seja, ele foi bastante enfático, ele frisou muito com relação à renúncia, né, como fator indispensável para qualquer pessoa que queira ser discípulo de Jesus. Né? Como conceito, o que quer dizer renúncia? Renúncia quer dizer não querer, quer dizer rejeitar, recusar, deixar voluntariamente a posse de algum bem, de alguma coisa. Né? Nós entenderemos a renúncia no sentido da pregação de Jesus, aquilo que nós já lemos aqui, né? Significando a voluntariedade em abrir mão dos próprios interesses e da própria vida, a fim de segui-lo fielmente. Né? É preciso que tenhamos em mente que a renúncia do seguidor de Cristo não é um ato de alienação. Você não é alienado, você segue Jesus, não, irmão. Né? Inconsequente, gratuito e sem propósito. Não é isso não. Muito pelo contrário. Quando alguém abre mão de si próprio para entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, esse alguém foi conscientizado pelo Espírito Santo de que o faz porque sabe que terá algo infinitamente melhor para a sua vida. Então o próprio Espírito Santo nos conscientiza, ele vira para mim e para você e diz, olha, se você abrir mão da sua vida, né, na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Amém? Bom, algumas condições para a gente seguir a Jesus, né? Nós temos que, a vontade, né? Ter vontade. Jesus Cristo, ele respeita a vontade da pessoa. Essa é uma das mais impressionantes características do relacionamento de Jesus Cristo com os homens. Né? Em sua pregação, ele disse, se alguém quer vir após mim, né? Ele não impôs a vontade dele sobre os sentimentos dos pecadores. Nas Escrituras, esse traço da sua personalidade, isso aparece com muita força, porque Jesus Cristo ele não força ninguém, ele não impõe ninguém. Olha, você tem que me seguir. Não. Jesus Cristo ele vai muito, se você quiser, né? Vai e vende suas coisas, depois você me segue. Porque ele tinha perguntado, o que eu tenho que fazer para você me seguir? Aí ele falou exatamente isso. Bom, então vamos lá. Numa festa em Jerusalém, dentro do templo, ele disse assim, olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Isso está lá em João capítulo 7, verso 37. Na carta da igreja Laodiceia, Jesus escreveu, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Né? Jesus não empurra a porta. Jesus não força a vontade humana. Né? É preciso que a gente siga Jesus com voluntariedade, pela nossa própria vontade. Seguir Jesus com a nossa própria vontade, irmão, não é fácil. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A primeira coisa que nós precisamos fazer, isso é renunciar a nós mesmos, ou seja, renunciar à nossa vida, né? Então, só um minutinho que eu acho que... Só um minutinho. Isso, renunciar à nossa vida, né? Renunciar à nossa vida significa o mesmo que negar-se a si mesmo, quando Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo, né? Isso não é fácil. A natureza humana, após a queda, tornou-se egoísta, insensível, individualista e personalista, ou seja, é tudo para mim. O eu tornou-se uma espécie de Deus. Se você não me servir, se você não fizer do jeito que eu quero, se você não falar do jeito que eu quero ouvir, eu vou te castigar. Eu vou arrebentar com você, porque você não está fazendo do jeito que eu quero. Então, quando isso acontece, irmão, você é o próprio Deus da sua vida. Isso não pode acontecer. Né? Porque poucas pessoas conseguem entender que romper com a natureza carnal é um princípio que nós precisamos ter para a gente seguir Jesus. Né? Então, para romper com a natureza carnal, é necessário que a gente renuncie a todas as coisas que a gente tinha vivido antes no mundo, né? Para a gente dar lugar a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, que quer restaurar a minha vida e a sua vida,
né? Quer trazer-nos verdadeiramente para a salvação, e para isso nós precisamos de caminhar rumo à santidade, né? Para que isso aconteça, há necessidade de renúncia, né? Da nossa vida, né? Renunciar-se a si mesmo, né? E viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. E por isso, na parábola do semeador, lá em Lucas capítulo 8, de 4 a 15, vemos que uma parte da semente caiu entre os espinhos. Jesus Cristo explicou que são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas depois são sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A natureza humana, mesmo a do cristão, tende a acomodar-se com a velha vida, né? Com os velhos costumes, os velhos hábitos, né? Mas, para ser discípulo de Jesus, é imprescindível renunciar às práticas antigas e más. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Renunciar aos bens, renunciar ao pai ou aos pais, renunciar aos amigos. O jovem rico entristeceu-se por Jesus ter lhe dito que deveria vender tudo o que tinha e segui-lo. Pedro então disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí ele falou, lá na pergunta de Pedro, falou assim: que será de nós, agora? Aí Jesus deu uma resposta de sublime sabedoria, dizendo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e em campos. Ou seja, você deixou Jesus, você perdeu a sua vida por causa de Jesus, ele vai te recompensar com aquilo tudo que você havia perdido, porém, em outro ambiente. Porém, você com a mente diferenciada, mente convertida, para que você saiba verdadeiramente administrar tudo que você vai receber 100 vezes mais por ter seguido Jesus, E aí só que ele fala o seguinte, olha, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos e irmãs e mães, isso está lá em Marcos capítulo 10, verso 29 a 30, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ou seja, neste século você vai receber tudo, mas com perseguições. Lá no século futuro, vida eterna. Ou seja, ele está falando, quando Jesus voltar, você terá vida eterna. Enquanto Jesus não voltar, você vai renunciar a tudo isso, você vai renunciar à sua vida, mas você será perseguido, você será criticado, você terá muitas pessoas que vão ficar contra você, vão negar você, seus amigos vão sumir, mas mantenha-se firme. Depois Jesus Cristo restitui tudo isso a 100 por 1. Amém? Nós temos que aqui não há um ensino impositivo, ou seja, Jesus Cristo não ensina isso de forma a impor, a obrigar você a fazer, O que Jesus Cristo quer no sentido de sempre alguém ter que deixar bens, pais, parentes e seguir Jesus. Ele quer que você faça isso, para que depois ele também, inclusive, possa te restituir. Mas ele diz que não há ninguém que fazendo isso vai ter prejuízo, muito pelo contrário, vai ser recompensado, tendo nesta vida quanto no porvir, tanto nessa vida quanto no porvir, Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 14, verso 33, Na realidade, o que Jesus não aceita é que alguém ame ao pai ou à mãe, ou a filhos mais do que a ele. Ou seja, Deus está no centro da sua vida? Ok, lindo, maravilhoso. Depois disso, vem sua família, vem sua salvação, vem tudo. Mas Deus está no centro da sua vida, Deus está no controle da sua vida. Se Ele está no controle da sua vida, lindo, maravilhoso. Mas se tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus e Deus vem para o segundo lugar, seu filho, às vezes você idolatra seu filho e Deus vai para o segundo lugar. Às vezes você idolatra seu emprego e Deus vai para o segundo lugar. Às vezes você idolatra sua mãe e seu pai e Deus vai para o segundo lugar. Não é isso que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer que você negue tudo isso e ponha Ele em primeiro lugar. Depois que você põe Ele em primeiro lugar, aí automaticamente
Ele te restitui tudo isso aí, com você sabendo fazer a gestão, com você sabendo administrar tudo isso, já no reino de Deus. Amém? Quando Jesus Cristo falou, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, só toma a cruz quem já decidiu seguir Jesus Cristo. Tomar a cruz significa renunciar ao seu próprio eu, né? E de bom grado sofrer por amor de Cristo. Ou seja, não é fácil, irmão. A vida para a gente seguir Jesus Cristo, ela fica muito difícil. Para nós, esse muito difícil, teoricamente, passa a ser quase que um sofrimento, né? Eu falei isso com algumas pessoas, que no início, quando a pessoa aceita Jesus, tudo fica difícil, Satanás entra com um monte de retaliação e tudo mais. Depois, quando você já é um crente maduro, você já adquiriu os hábitos do reino, você já adquiriu os costumes do reino, automaticamente você então tem uma facilidade um pouquinho maior para seguir Jesus. Mas mesmo assim, você ainda é perseguido. Amém? Então, significa o seguinte: isso acontece com todo crente fiel, sincero, humilde e obediente, né? Ou seja, sofrer por amor a Cristo. No mundo, Jesus Cristo fala lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, né? A cruz inclui aflições, tribulações, perseguições, de modo claro e explícito. Há crentes, infelizmente, que são dominados pelo relativismo. Isso aqui pode, isso não tem problema não, né? Esse é o relativismo, né? Tudo é relativo, pode ser. Pelo modernismo, né? Tem crente que entende que a vida deve ser de tal forma que ele não pode ter sofrimento, não. Nossa, esse negócio de seguir Jesus Cristo tá sendo difícil, viu? Tá sendo difícil. Eu tô sofrendo muito com esse trem, eu vou largar esse tempo lado, né? Vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Não é isso que Jesus Cristo quer. Ele quer que nós renunciemos a essa vida fácil que o mundo nos oferece e comecemos a aprender a andar na dificuldade que o reino oferece. Por que o reino nos oferece dificuldade para viver, irmão? Porque, na verdade, a vida de reino, ela não tem ligação nenhuma com o mundo natural. A vida de reino tem ligação direta com o mundo espiritual. Por isso, tudo que acontece no espiritual é muito difícil, irmão. Por isso, a gente tem dificuldade para andar na presença de Jesus. Mas, se você insistir, aos poucos, quando você vai ganhando maturidade na palavra, quando você vai ganhando força para poder recusar o pecado, automaticamente a vida vai se tornando um pouco mais fácil para nós. Mesmo assim, as perseguições tomam conta, né? Tem muita gente que é adepto à falsa teologia da prosperidade, que prega o paraíso na terra. Se você seguir Jesus, você vai ter boa casa, boa comida e um monte de coisa, né? Vai viver sem pobreza, sem doença, sem aflições. E isso contraria a palavra de Deus. Isso é teologia da prosperidade. Nós sabemos que seguir a Jesus Cristo não é teologia da prosperidade. Bom, quem segue a Jesus Cristo, renunciar, significa que você tem que, quem ganhar vai perder alguma coisa, né? Quem quer ganhar, perde alguma coisa. Então, Jesus Cristo colocou diante dos discípulos uma crucial decisão a ser tomada. Ele afirmou que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. A vida humana, por melhor que seja, é efêmera e passageira. É verdade, irmão. Tudo passa, tudo passa. Há poucos dias agora, eu estava internado no CTI, só caveirinha, pele e osso. Olha aqui, já estou aqui para a honra e glória de Jesus, né? Podendo falar com vocês de uma forma extremamente normal, né? Então tudo passa nessa vida. Muitas pessoas apegam-se a ela de tal forma e rejeitam a Deus, rejeitam a Cristo e rejeitam a salvação, porque não quer abrir mão da vida. Há quem perca a salvação, mesmo tendo ouvido a palavra, né? Por causa dos cuidados desse mundo, da sedução das riquezas, né? Há os que não admitem de modo algum deixar de lado a vida social, deixar as festas, deixar os encontros, as reuniões de final de semana com os amigos, né? Há quem não pode perder a condição financeira, né? Ele acha que seguir Jesus Cristo ele vai perder condição financeira, porque se tornando cristão vai ter que renunciar a negócios escusos. Beleza, eu sou um bicheiro, por exemplo, né? Então, se eu seguir Jesus Cristo, eu tenho que abrir mão, gente,
dessa prática, digamos que dessa profissão, porque isso é uma contravenção segundo a lei humana e, logicamente, também é uma contravenção segundo a palavra de Deus. Negócios escusos, sonegação de impostos, tá vendo? Tem muita gente que se enriquece, fica bacana na vida. Depois que eu hoje estava fazendo uma leitura de Jeremias capítulo 12, né? E Jeremias perguntou para Deus com o coração muito aberto, e falou assim: Deus, por que tem tanta gente perversa no mundo, tanto ímpio, tanta pessoa que... e esse povo aí prospera, esse povo vai ficando rico, esse povo vai tendo tudo do bom e do melhor, e nós aqui nada, né? Jesus Cristo virou para ele e falou o seguinte aqui, ó, isso aí não esquenta a cabeça não. Isso aí está todo mundo no castigo, a justiça já está pronta para eles, e quanto a você, a justiça também está pronta para você. Só que você terá justiça para receber a coroa de glória. E aquele que não é de Deus terá justiça para a condenação. Então, você consegue ver que essas pessoas que se enriquecem aí às custas desses negócios aí de venda de coisas que não é lícita, sonegação de imposto, essas pessoas às vezes não deixam de seguir Jesus porque vão ter que parar de fazer isso, né? E tem aquelas pessoas que não querem deixar a fornicação, não querem deixar o adultério, a prostituição, pois tudo isso é vida que eles não querem perder, né? E assim, salvando a vida deles, né, acabam de perdê-la eternamente, né, por rejeitarem a salvação de Cristo Jesus, né? Agora, quem quer perder, ganha. Olha que bacana isso. Quem quer perder, ganha. Só um minutinho, eu vou chegar lá. Ok. Só um minutinho. Aqui. Senhor, toma conta de nós. Quem quer perder, ganha. Lucas capítulo 9, verso 24. Por outro lado, há pessoas que perdem a sua vida para salvá-la, pelo fato de renunciarem às coisas terrenas e darem lugar às coisas de Deus, aceitando Cristo como Salvador, cumprindo o que ensinou o Senhor. Mas, Senhor falando, né? Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Na vida espiritual, os que aceitam Jesus sabem que estão renunciando a muitas coisas conscientemente, entendendo que em Cristo tem muito mais a ganhar nessa vida e na eternidade. Paulo, divinamente inspirado, exclamou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É bacana, hein? Aí tem também, né, o perdedor insensato. Como é que é esse negócio aqui do perdedor insensato? Oh, Jesus. Deixa eu ver aqui, ufa. Aqui, ó. O perdedor insensato, a palavra do Senhor nos diz assim. Oh, Jesus. De novo, hein? Peraí, só um pouquinho, gente. Vou chegar lá. Aí, ó. Nesse ensino, Jesus faz uma indagação de profundo significado espiritual e filosófico, após dizer que quem quer ganhar a vida sem ele, a perderá. Porque, aí nós já lemos isso inclusive, né? Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Isso é Jesus Cristo falando, né? Ter bens, ganhar dinheiro, comprar objetos, possuir terra, casa, propriedades e outras coisas mais, é o sonho da maioria das pessoas. De fato, há os que querem granjear o mundo todo. Daí, porque tantos estão buscando enriquecimento ilícito, hoje em dia é o seguinte, a turma não está estudando mais, consequentemente, você vai trabalhar, não ganha um salário tão alto assim, e aí automaticamente, quando não se ganha um salário alto, as pessoas que acham que ganhar dinheiro tem que ser fazendo as coisas de forma mais fácil, né? E isso não é interessante. Então, assim, muitos estão buscando enriquecimento ilícito nas empresas ou nos órgãos públicos, fazendo negócios escusos, né? Ou sonegando impostos junto ao governo, né?
Isso gera escândalo e envergonha a nação. É a avareza, a ganância por dinheiro, que conduz muitos à perdição, né? Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Levando muitos a se desviarem da fé e se prejudicarem a si mesmo, como previu Jesus Cristo, né? Testemunho diferente teve o apóstolo Paulo quando, em sua carta aos Filipenses, ele escreveu: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 7 até o 8. O que Paulo está dizendo, irmão? Paulo era um cara muito bem instruído, Paulo falava várias línguas, Paulo conhecia muito da cultura romana, Paulo conhecia muito de uma série de outras culturas. Acontece que quando ele conhece Jesus, isso tudo para ele valeu nada. Paulo tinha dinheiro, irmão, ele recebia até bem lá do povo lá romano, para poder sair matando o povo, mas quando ele conhece verdadeiramente Jesus Cristo, ele abre mão de tudo isso, e tudo isso para ele virou esterco, e ele prefere então deixar tudo, largar tudo, trocou de vida e foi seguir Jesus. Lá abriu mão de tudo, foi seguir Jesus. Amém? E é exatamente isso que é a renúncia que nós temos que ter. Renunciar à nossa vida, esse exemplo de Paulo foi maravilhoso, né? Isso significa então, como conclusão desse estudo, irmão, que a renúncia para seguir a Cristo é passo importante para a nossa real conversão. Para aceitar Jesus, o pecador é chamado a arrepender-se e crer no Evangelho. Isso é só para aceitar Jesus. Agora, para ser discípulo de Jesus de modo consciente, ele descobre que precisa renunciar às coisas do mundo com os seus prazeres. Também renunciar à opinião dos pais que são do mundo e de amigos que são do mundo, abrir mão dos seus conceitos e preconceitos, dando a primazia, dando a sua vida ao senhorio de Cristo, né? Ou seja, Jesus é que tem que tomar conta da nossa vida. O ensino de Jesus é claro a esse respeito e requer de mim e de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para que nós consigamos fazer isso, automaticamente nós, então, temos que renunciar à nossa vida terrena, à nossa carnalidade, a tudo aquilo que nós temos ou tínhamos no mundo, esse mundo comum. Amém? Finalizamos aqui hoje. Eu quero orar com você, pedindo para que Deus verdadeiramente clareie no seu coração se há algum motivo para que você ainda precise renunciar, para que você possa entender isso e busque verdadeiramente Jesus com conversão verdadeira. E a conversão verdadeira incita para mim e para você que nós devemos renunciar por completo a tudo aquilo que o mundo tem nos colocado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Queremos pedir que o Senhor tome conta da nossa vida e faça com que nós consigamos cada vez mais, tenhamos a voz do Teu Santo Espírito nos indicando aquilo que nós temos que renunciar. Quando o Senhor diz, ó Deus, que nós devemos tomar a nossa cruz e todos os dias devemos nos negar, então, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que nós saibamos, Senhor Deus, aquilo que nós temos que negar hoje, aquilo que nós temos que negar amanhã, aquilo que nós temos que negar e renunciar depois de amanhã e todos os dias que virão. Portanto, Deus, em nome de Jesus, contamos com a Tua ajuda, contamos com o Teu Santo Espírito dizendo no nosso coração o que nós devemos fazer. Porque o que nós queremos fazer, na verdade, Senhor Deus, é alegrar ao Senhor. Queremos, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado por meio das nossas vidas. Por isso, Deus, o que nós queremos é que o Senhor nos ajude a renunciar
de uma série de coisas que nós ainda precisamos renunciar. Cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida da nossa escolha, cuida de tudo aquilo que nós precisamos fazer para que nós não venhamos errar diante do Senhor e que nós possamos alegrar o teu coração. Seja o Senhor da nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer você pelo fato de estar presente aí na sua casa e você ter me permitido levar esse ensino para você e que você possa verdadeiramente entender essa palavra. Se houver alguma coisa que você precisa renunciar, por favor, renuncie. Não perca tempo, renuncie. Porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos, quando a gente renuncia a alguma coisa em prol dele, ele nos restitui posteriormente a 30, 60 e 100 por um. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja sempre, em nome de Jesus. Lembre-se que nós amamos vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.